Estamos de volta, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos estudar sobre pontuação, mais especificamente sobre a vírgula. Na língua portuguesa, nós temos ponto de interrogação, ponto final, vírgula, ponto de exclamação e vários outros que são usados para deixar nosso texto, nossa escrita, mais clara para evitar repetições, mal-entendidos. Temos várias pontuações. E hoje vamos estudar sobre a vírgula. A vírgula, essa pontuação que tem vários usos, às vezes causa um pouco de confusão, mas hoje estamos aqui para aprender quando devemos usar e quando não devemos usar a vírgula. Continue assistindo, faça anotações para revisar depois e vamos dar início à aula. Vamos começar com usos obrigatórios da vírgula. A vírgula, ela é usada para separar elementos da mesma enumeração. Quando você está falando várias coisas que estão no mesmo sentido, você está falando uma lista de coisas que você fez, uma lista de coisas que você comprou. Veja só. Comprei lápis, canetas, borrachas e cadernos. A vírgula vem depois de cada um deles para separar. Comprei lápis, vírgula, canetas, vírgulas, borrachas e cadernos. Você também pode usar a vírgula nesse sentido para falar de coisas que você fez. Por exemplo, hoje eu acordei, vírgula, me levantei, vírgula, escovei os dentes e assim por diante. Quando você está repetindo várias coisas. Agora vamos falar de um uso da vírgula que pode causar muita dúvida. Devemos, podemos ou não usar a vírgula antes do e? E a resposta é sim, em algumas situações. A primeira delas é quando temos um sujeito diferente. Nós temos uma frase e nesta frase temos dois sujeitos. Cada sujeito se refere a um verbo diferente. Neste caso, eu tenho que usar uma vírgula para separar uma frase, uma oração da outra. Observe o exemplo aqui na letra A. O sol brilhava forte e as crianças brincavam no mar. Aqui na primeira oração é o sol brilhava forte. Lembrando que para ter uma oração na língua portuguesa, ela precisa ter um verbo. Nesse caso aqui, veja, o sol brilhava forte. O verbo é brilhava, brilhar. Qual que é o sujeito aqui? Sol. O sol brilhava forte. E eu continuo com a minha frase. E as crianças brincavam no mar. Nessa parte, eu tenho outro sujeito, o sujeito crianças, que se refere ao verbo brincar. Veja que nessa frase eu tenho dois sujeitos: sol, crianças. Por isso, eu coloco uma vírgula aqui ao final da primeira oração para separar. O sol brilhava forte, vírgula, e as crianças brincavam no mar. Darei outro exemplo. Eu estou em casa e meu amigo está viajando. Temos dois sujeitos nessa frase. Eu e o outro sujeito é meu amigo. Como temos dois sujeitos, eu coloco uma vírgula antes do e para separar o sujeito, para separar as frases. Então eu digo: eu estou em casa, vírgula, e meu amigo está viajando, vírgula antes do e. Aqui na letra E, nós também podemos usar a vírgula quando estamos fazendo uma repetição para enfatizar algo, quando queremos dar destaque, dar ênfase. Veja, ele trabalha e estuda e cuida da casa e ainda encontra tempo para ler. Aqui nós temos um polissíndeto, estamos repetindo, fazendo uma repetição aqui da letra da palavra e. E. Ele trabalha e estuda e cuida da casa. Por que eu estou repetindo? Para dar maior destaque às coisas que ele faz, ao que quero dizer. Por isso, eu coloco vírgula antes do e. Ele trabalha, vírgula, e estuda e cuida da casa. Lembre-se, quando você quer dar destaque, quando você está usando a conjunção e várias vezes nesse sentido, antes dela você coloca a vírgula, como está no exemplo.
Na letra C, temos outro uso da vírgula antes do E, que é quando esse E ele tem o sentido de mas. Ele é sinônimo de mas, tem valor adversativo para passar uma ideia contrária. Estudou muito para a prova e não conseguiu passar. Observe que esse e aqui eu posso trocar pela palavra mas, que o sentido será o mesmo. Estudou muito para a prova, mas não conseguiu passar. Veja que quando eu digo e não conseguiu passar, eu tenho uma ideia no sentido contrário, ou seja, ele estudou muito, mas, embora tenha estudado muito, não conseguiu passar, mas não conseguiu passar. E quando vou formar frases assim, usando o e, eu coloco uma vírgula antes dele. Vamos ver mais um exemplo. Ele dirigiu rápido e não chegou a tempo. Esse é novamente, eu posso trocar por mas, porque o sentido é o mesmo. Ele dirigiu rápido com a intenção de chegar ao local a tempo, mas não chegou. E não chegou. Por isso, nesta frase, ele dirigiu rápido e não chegou ao local a tempo, eu coloco a vírgula antes do e. Relembrando, primeiro uso da vírgula antes do e, quando temos sujeitos diferentes, quando temos dois ou mais sujeitos em um mesmo período, eu uso a vírgula antes do e. Segundo uso, quando estou repetindo, quero dar mais ênfase, repito a conjunção e várias vezes. E o terceiro uso é quando e ele é usado como sinônimo de mas, para passar uma ideia de adversidade. Continuando com usos obrigatórios da vírgula 1.2, usamos a vírgula para isolar o vocativo. Vocativo é a palavra ou palavras que durante um diálogo, que durante uma conversa, é a palavra, a pessoa, o ser a quem você se refere. Observe esse exemplo aqui. Carlos, venha aqui. Quando eu digo Carlos, venha aqui, estou em uma conversa, em um diálogo e estou falando diretamente com o Carlos, estou me referindo a ele. E isso é o vocativo. Vocativo é a palavra, o ser a quem você se refere. O vocativo, ele é separado por vírgulas. Por isso eu digo Carlos, vírgula, venha aqui. Quando você está mandando uma mensagem para alguém no WhatsApp, bom dia, João. Você diz bom dia, vírgula, João, porque João é o vocativo, é o ser, a pessoa a quem você se refere, a quem você dirige a palavra. Carlos, vírgula, venha aqui. Próximo exemplo. Peço-lhe, senhor presidente, que analise o caso. Qual é o vocativo aqui? Senhor presidente, o ser a quem eu me dirijo a fala, com quem eu estou falando. Por isso, fica entre vírgulas. Peço-lhe, vírgula, senhor presidente, vírgula, que analise o caso. Até breve, meus amigos. Ou seja, estou aqui me despedindo de meus amigos, estou falando diretamente com eles, me dirigindo a palavra a eles. Nesse caso, devo usar vírgula, caso eu esteja escrevendo. Até breve, vírgula, meus amigos. A vírgula também é usada para isolar o aposto. O aposto ele é um termo que explica, que desenvolve ou especifica outra coisa. Nesse contexto, podemos dizer que o aposto ele é algo que você coloca dentro da frase para dar mais detalhes sobre o que você está falando. Observe aqui: Brasília, capital do Brasil, foi inaugurada em 1960. Sobre o que eu estou falando aqui? Sobre Brasília, que é a capital do Brasil. Eu posso falar assim: Brasília foi inaugurada em 1960. Mas eu quero dar um detalhe a mais. Quero dizer que ela é a capital do Brasil. Então, capital do Brasil é o aposto. E o aposto ele deve vir entre vírgulas. Brasília, vírgula, capital do Brasil, vírgula, foi inaugurada em 1960. Machado de Assis, grande escritor brasileiro, nasceu no Rio. Eu posso falar, Machado de Assis nasceu no Rio.
Mas eu quero colocar uma informação a mais sobre esse escritor, quero dizer outra coisa. Então eu coloco um aposto. Machado de Assis, vírgula, grande escritor brasileiro, vírgula, nasceu no Rio. Aqui temos outra informação sobre esse escritor, sobre o nosso Machado de Assis. Ela também é usada para isolar expressões correlativas, explicativas e continuadas. Você tem uma frase e nessa frase você coloca uma parte dentro dela para explicar, para, de certa forma, simplificar o que você está dizendo. Ele estudou muito, isto é, dedicou-se bastante. Quando você diz que ele estudou muito, você quer dizer que ele dedicou-se bastante. Por isso você usa isto é, porque você está explicando, está introduzindo uma explicação. Ele estudou muito, isto é, dedicou-se bastante. O resultado, ou melhor, a falta dele, preocupou a todos. Quando você diz ou melhor aqui, você vai explicar a seguir, ou melhor, a falta dele preocupou a todos, não teve resultado. Por isso, essas expressões vêm entre vírgulas. O candidato, por exemplo, poderia recorrer. Aqui também estamos colocando uma breve explicação, uma expressão para explicar. O candidato, por exemplo, poderia recorrer. Por exemplo, vem entre vírgulas. A vírgula também é usada quando nós temos uma inversão da ordem direta na língua portuguesa. Quando você pega um termo e desloca ele, muda a posição. E qual é essa ordem que temos na língua portuguesa? Que quando nós mudamos algum elemento, devemos usar vírgula. A ordem é a seguinte: nós temos o sujeito, verbo, complemento e adjunto. Quando eu mudo algo, quando eu coloco um complemento no início antes do sujeito, esse complemento vem com uma vírgula e assim por diante. Observe que qualquer inversão geralmente vai usar vírgula. Quando a frase não está seguindo essa ordem aqui, quando algum desses elementos eles estão em outra posição, geralmente temos que usar vírgula. Letra A, adjunto adverbial no início. Adjunto adverbial aqui, que são palavras para falar sobre a maneira, quando, de que maneira algo ocorre. E isso é um adjunto adverbial. Ontem todos trabalharam até tarde. Observe que, na ordem direta, essa frase seria assim: todos trabalharam até tarde ontem. Mas aqui a palavra ontem está sendo colocada no início. Nesse caso, colocamos vírgula. Ontem, vírgula. Todos trabalharam até tarde. E um detalhe importante: quando nós temos um adjunto adverbial pequeno, nesse caso aqui, formado por apenas uma palavra, quando ele vem no início da frase, caso você não coloque vírgula, não está errado. Você pode ou não colocar vírgula nessa situação, porque é um advérbio pequeno. Se eu colocar ontem todos trabalharam até tarde, sem vírgula está correto. Mas se eu coloco uma vírgula, também está correto, porque não está seguindo a ordem direta da língua portuguesa. Agora, caso seja uma expressão maior, por exemplo, antes de ontem, nesse caso, o uso da vírgula é obrigatório. Antes de ontem, todos trabalharam até tarde. No ginásio municipal ocorrerá a prova. Essa frase seria assim: ocorrerá a prova no ginásio municipal. Mas como eu desloquei, eu peguei esta parte no ginásio municipal e coloquei no início, ele vem separado por vírgula. No ginásio municipal, vírgula, ocorrerá a prova. A letra B, quando temos o objeto direto antecipado, quando o objeto direto ele vem no início da frase. O relatório, vírgula, entreguei pessoalmente. Diríamos esta frase bem assim: entreguei pessoalmente o relatório, entreguei o relatório pessoalmente. Mas como aqui foi colocado no início o objeto direto, o relatório, ele vem separado por vírgula.
O relatório entreguei pessoalmente. Dinheiro, vírgula, não tenho mais. Não tenho mais dinheiro, assim que essa frase seria dita, mas como o dinheiro aqui eu desloquei, coloquei no início, eu fiz uma inversão e agora ela não segue mais a ordem direta, a palavra dinheiro vem com uma vírgula depois. Na letra C diz que quando temos o predicativo, nesse caso uma característica, quando o predicativo ele vem antes, ele também vem separado por vírgula. Inteligente, o aluno sempre foi. Eu poderia falar assim: o aluno sempre foi inteligente, mas como eu coloquei no início aqui, para dar mais ênfase, eu digo inteligente, vírgula, o aluno sempre foi. Também quando temos outros deslocamentos, quando mudamos, quando eu pego algum complemento, algum adjunto e coloco no início da frase. Com paciência, tudo se resolve. Tudo se resolve com paciência. Nesse caso, foi tirado com paciência do fim da frase colocado no início. Com paciência, vírgula, tudo se resolve. O próximo exemplo diz: para sua segurança, vírgula, use cintos. Se eu falar assim, use cinto para sua segurança, nesse caso não tenho vírgula, mas como foi dito, para sua segurança, no início da frase, coloco uma vírgula e digo use cinto. Para sua segurança, use cinto. Na 1.6, para isolar orações intercaladas, é quando uma oração ela interrompe a sequência do período. Estou dizendo algo em um período, falando uma sequência de ações, e eu vou interromper para falar outra coisa. Essa coisa que eu vou falar, ela vem entre vírgulas. O resultado sairá amanhã. O resultado sairá amanhã. Aqui, outra coisa é colocada. Segundo o coordenador, vamos colocar outra informação. E essa outra informação, ela virá entre vírgulas. O resultado, segundo o coordenador, sairá amanhã. Por isso que, segundo o coordenador, que é uma informação, ela vai vir entre vírgulas nesse contexto. O diretor, vírgula, disse à secretária vírgula, viajará amanhã. Nesse caso aqui temos uma informação que foi colocada dentro de outra oração. Por isso colocamos vírgula aqui, vírgula, disse e depois da palavra secretária. A vírgula também é usada para separar orações coordenadas assindéticas. O primeiro, oração. Para ser uma oração da língua portuguesa, precisa ter um verbo. Se eu digo assim, estou aqui, isso que eu disse é uma oração. Temos o verbo estar, estou aqui. Caso alguém fale bem assim, ele já saiu, ele já saiu. Temos um verbo aqui? Sim, o verbo sair, saiu. Portanto, temos uma oração. Agora, orações coordenadas, de forma resumida, são orações que não dependem uma da outra para fazer sentido. Caso tenhamos apenas uma oração, essa única oração fará sentido por si só, porque é uma oração coordenada. E a palavra assindética nesse contexto aqui, assindética está se referindo a quando temos duas orações coordenadas que não têm uma conjunção entre elas, que não tem uma palavra para ligar uma à outra. Não temos a palavra e, não temos a palavra mas, não temos a palavra porque e assim por diante. Aqui na número 1 diz, entre orações coordenadas assindéticas. Veja, estudou bastante, revisou o conteúdo, fez simulados, conseguiu a aprovação. Todas essas aqui são orações, porque elas têm verbos. Estudou, revisou, do verbo revisar, uh, fez, do verbo fazer, conseguiu, do verbo conseguir. Eu não tenho uma palavra e para ligar uma à outra nesse caso. Por isso, separo por vírgulas. Estudou bastante, vírgula. Revisou todo o conteúdo, vírgula, e
assim por diante. Ela também é usada antes de orações coordenadas adversativas, que expressam uma ideia de adversidade, uma ideia contrária à outra. Alternativas, quando temos opções alternativas, ou você faz isso, ou você faz aquilo. Em orações conclusivas, que vão concluir uma ideia em um texto, em uma mensagem. E em orações explicativas, quando você quer explicar algo, essa sua explicação virá entre vírgulas. Começando aqui pelas orações coordenadas adversativas. Orações coordenadas adversativas, elas geralmente se iniciam com essas conjunções. Mas, porém, contudo, todavia. Ele queria sair, mas estava cansado. Mas temos uma ideia contrária. Ele tinha vontade de sair, queria sair, mas provavelmente não pôde, pois estava cansado. Antes do mas, eu coloco uma vírgula. Caso tenhamos um porém aqui, ele queria sair, porém estava cansado. Também pode-se colocar uma vírgula. Ele queria sair, porém estava cansado. Também com orações alternativas, que passam uma ideia de alternância, isso ou aquilo. As orações coordenadas alternativas geralmente iniciam-se com essas palavras aqui: ora, ora, já, já, quer, quer, quer seja, e assim por diante. Ora estudava, ora descansava. Temos dois verbos aqui, estudar e descansar. Portanto, duas orações. São orações alternativas que estão passando possibilidades, estão passando opções. Ora estudava, ora descansava. Temos uma vírgula aqui no meio. Também temos orações conclusivas, que são orações que concluem uma ideia. As principais conjunções são por isso, logo, portanto. Estudou muito, portanto, foi aprovado. Ele estudou bastante e, por ter estudado bastante, a conclusão dele ter estudado bastante é que ele foi aprovado. Estudou muito, portanto, foi aprovado. Temos vírgula antes da palavra portanto aqui. Também com as explicativas, pois, porque, que, quando vamos explicar algo. Venha logo, pois preciso falar com você. Eu disse, venha logo, agora vou explicar o motivo de eu ter falado para você vir logo, que é eu quero, preciso falar com você. Venha logo, pois preciso falar com você. A vírgula aqui, ela vem antes do pois, porque está introduzindo uma oração aqui explicativa, que está explicando algo. Até aqui nós vimos os usos obrigatórios da vírgula, quando devemos usá-la. A partir de agora, vamos começar a estudar casos em que não devemos usar a vírgula. E o primeiro caso é: não usamos a vírgula entre o sujeito e o verbo. Coloquei aqui a frase errada e a forma correta. O candidato ao concurso estudou bastante. O verbo é estudou, o sujeito aqui é candidato. Então, não se pode colocar uma vírgula separando o percurso aqui entre o sujeito e o verbo, sem vírgulas, porque não usamos vírgula para separar o sujeito do verbo. A vírgula também não é usada quando temos complementos, complementos que estão complementando um verbo. Na letra A, o delegado investigou o caso completo. O caso completo aqui funciona como objeto direto. Por isso, essa vírgula antes aqui está incorreta. O delegado investigou, vírgula, o caso complexo. Não se pode usar vírgula nesse contexto. E da mesma forma que nós não podemos usar a vírgula para separar o verbo do objeto direto, nós também não podemos usar a vírgula para separar o verbo do objeto indireto. Precisamos, verbo aqui, de mais recursos. Essa última parte aqui é o nosso objeto indireto. Por isso, nós não podemos colocar uma vírgula, como está aqui no primeiro exemplo.
Este exemplo está incorreto para que vocês vejam onde vocês não devem errar. Precisamos de mais recursos. Sem vírgula. E, por fim, na letra C aqui, uma situação em que não usamos a vírgula é com o verbo e predicado. Predicado aqui, uma característica de algo. Nesta frase, o concurso foi considerado muito difícil. Eu não posso colocar uma vírgula antes da palavra muito aqui. Fica sem vírgula. O concurso foi considerado muito difícil. Por quê? Difícil aqui é o predicativo e foi é o verbo. Nós não podemos ter vírgula separando o verbo do predicativo. E assim terminamos a aula sobre vírgula. Nós temos várias situações em que ela deve ser usada, mas também temos situações em que não usamos, não devemos usá-las. Fique atentos a isso, pratique, procure exercícios para fazer, para fixar melhor o conteúdo. Até a próxima aula. Tchau.